programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o poeta, escritor e crítico Silviano Santiago. Silviano, no bloco anterior já antecipamos, de certa forma, uma certa questão em liberdade, que é a questão do estilo, mas eu gostaria de associá-la a um outro tema muito caro a toda a sua produção, não só ficcional como ensaística, que é essa questão do pós-moderno. E você, nas Malhas da Letra, tem um ensaio já super consagrado sobre o narrador pós-moderno e pratica o pastiche em liberdade. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco mais desses traços, dessas marcas de pós-modernidade dentro da ficção contemporânea. Quer dizer, a primeira informação importante, não é, é o fato de que minha geração, é a primeira geração no Brasil, que já surge com uma tradição constituída. Quer dizer, é muito diferente você ser modernista em 22 e tentar fazer literatura brasileira. Você tem que, inclusive, rejeitar o passado. Sim. Daí o estilo da paródia. Minha terra tem palmeiras, é claro, não há como aceitar esse exotismo barato. Então, Oswald de Andrade, minha terra tem palmares. Quer dizer, o importante é isso. É você refazer uma tradição. Mas a minha geração, por sorte, por falta de sorte, ela já encontra uma tradição que é a tradição modernista. Quer dizer, nós já carregamos esses monstros sagrados às costas. E não há como se desvencilhar deles. E a maneira de você se desvencilhar deles, obviamente, é tentando reescrevê-los, fazendo de conta que você é eles. E em liberdade é essa experiência. Quer dizer, é uma leitura das Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos, mas exatamente aquilo que Graciliano Ramos não escreveu, que são os momentos de liberdade. Ele fala da prisão, mas não fala dos momentos de liberdade. E para poder escrever isso, eu tinha que, de certa forma, dar continuidade à experiência modernista de Graciliano Ramos. Então, é um livro pós-modernista, que se assume como pós-modernista. E o pastiche é o procedimento... E é o procedimento que não é paródico, porque o pastiche é uma homenagem. Isso. O pastiche é uma homenagem, não é um deboche. Sim. A paródia é um deboche. Até mesmo com Oscarito e Grande Otelo, é um deboche. Claro. Matar ou Correr, que é um deboche de Matar ou Morrer, o grande filme. Agora, aí não. O pastiche é uma homenagem aos grandes mestres do modernismo. E a partir desta homenagem, então, o que torna importante é que a própria noção de experiência não pode ser a mesma. Eu não estou narrando nesse romance a minha própria experiência. Eu estou tentando incorporar a experiência de um grande intelectual à minha própria experiência. De onde aquele narrador de Walter Benjamin... De onde o narrador de Walter Benjamin é aquele cujo peso maior é a experiência, ele perde o sentido. Porque o narrador para Benjamin ou era o lavrador, aquele que tinha experiência da terra, ou era o marinheiro, aquele que tinha experiência de outras terras. Esse aí é um narrador que escreve, como o próprio Graciliano Ramos, dentro da prisão, mas dentro da prisão da linguagem. É dentro da prisão da linguagem que ele escreve. Quer dizer, ele não tem toda a liberdade para poder criar esse romance, até mesmo porque ele está fazendo pastiche. Ele não pode exercitar o seu próprio estilo. Quer dizer, esse narrador pós-moderno, então, ele tem um dado importante na sua configuração, que é uma nova concepção de experiência. Uma experiência que é mediatizada pela linguagem. O narrador pós-moderno é aquele que se dá conta de que ele também está preso pela sintaxe e pela lógica da linguagem. Silviano, eu sei que é muito difícil pedir para sintetizar isso, mas dentro do campo dos estudos comparados, você elabora um conceito que hoje é referência nossa entre o lugar do discurso latino-americano, para refletir essa questão da dependência cultural, das literaturas de colônias em relação a metrópoles. É possível sintetizar isso para nós? Claro, com o maior prazer. Olha, em primeiro lugar, quer dizer, eu nunca quis considerar a literatura brasileira independente do seu contato com as outras culturas. Quer dizer, para mim, a literatura brasileira é parte da literatura latino-americana, que, por sua vez, é parte da literatura ocidental. Então, qual é o espaço do Brasil, qual é o espaço da literatura brasileira no contexto latino-americano e no contexto ocidental? Então, esse é o início da reflexão. E, dando início à reflexão, nós temos que nos dar conta que a literatura brasileira é, antes de mais nada, no seu início, uma literatura colonial.
Quer dizer, uma literatura, portanto, que copiava o modelo europeu, que copiava as obras europeias. E a atitude brasileira, a atitude nitidamente brasileira, é a de transgressão, ou a atitude nitidamente latino-americana é a atitude de transgressão ao modelo. Ao modelo. Quer dizer, de tal maneira que você não faz uma cópia, você faz uma obra de arte que é uma transgressão onde você cria aquele seu próprio espaço de liberdade. E essa liberdade, então, que você conquista através da criação literária, ela tem um significado também social, ela também tem um significado político. Então, eu sou contra qualquer nacionalismo estreito. O conceito de entre-lugar é para criticar o nacionalismo estreito. É dizer que a nossa literatura, ela se faz dentro e fora da literatura ocidental. Ela se faz dentro da literatura ocidental porque, apesar de Policarpo Quaresma, nós escrevemos em português, não escrevemos em tupi-guarani. E se faz fora na medida em que nós transgredimos o cânone colonizador. Ok, Silvio Santos, infelizmente nosso tempo acaba, mas espero ter conseguido fazer aqui um convite à sua obra extraordinária. Muito obrigado. Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Okay. Muito obrigado. Você também. Converse conosco sobre literatura. Produção Vereda Literária, Rua Diamantina, 463, segundo andar, Lagoinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31-110-320. Telefone 31-3423-8730, telefax 3423-8669. E-mail vereda@unibh.br. Para encerrar, um poema de Silviano Santiago na voz do próprio poeta. Pois não. É do livro Cheiro Forte e é uma homenagem a Clarice Lispector. Deus olha a menina, que olha a galinha, que não sabe que vai morrer. Que olha a minhoca, que não sabe que vai morrer. O pai, viúvo, lê o poema. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.